O vídeo de hoje é certamente um dos vídeos mais importantes da história desse canal. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de Medicina da USP e o que eu vou te explicar hoje é a lógica por trás do meu método de estudos completo que eu usei para conseguir uma das maiores médias da história do Enem. Foram 168 acertos lá no Enem 2020 e mesmo depois de um ano sem estudar, que eu já estava na faculdade, ainda consegui manter 166 acertos no Enem 2021, na última edição. E para entender esse meu método, a primeira coisa que precisa ficar clara é que a prova do Enem é uma prova extremamente característica. Ela não é nem de longe uma prova que depende só de interpretação de texto, igual algumas pessoas falam por aí, mas ela também não é uma prova que de jeito nenhum cobra a aplicação direitinha ali do conteúdo. Você precisa da associação entre o conteúdo bruto, entre a base teórica, com a interpretação de texto e ainda com um terceiro fator, que são os critérios de elaboração da prova do Enem, aquela matriz de elaboração da prova. Essa matriz se refere àquelas habilidades e competências que talvez você já tenha ouvido falar, que estão presentes na elaboração de qualquer questão do Enem. Todas as questões da prova possuem uma competência e uma habilidade. E é por esse motivo que a prova é tão padronizada. A prova não possui padrões claros, não é fácil perceber isso. Só que eles estão lá e quando você percebe, você vê que a prova é praticamente a mesma coisa todos os anos. E aqui a gente tem alguns problemas. Só com interpretação de texto, você vai ficar estagnado para sempre em uma quantidade de acertos ali que a prova vai te limitar por falta de conteúdo. Só tendo conteúdo também, isso não é suficiente, porque a prova exige uma aplicação contextualizada que você não vai ser capaz de desenvolver. E somente tendo essas duas coisas que você é capaz de aprender o terceiro elemento, que são justamente esses critérios, essa matriz de elaboração da prova. Então esse método é construído com base em 3 etapas que objetivam dominar todos esses processos além dessa matriz, para que você tenha um domínio completo da prova do Enem. Cada uma dessas 3 etapas não são nem de longe totalmente separadas, totalmente independentes. Elas são totalmente relacionadas, mas ao mesmo tempo que a primeira também vai dar uma base para que você parta para a segunda e as outras duas juntas vão dar uma grande base para que você parta para a terceira etapa e não dá para pular qualquer uma delas. Todas são essenciais e elas têm que ser feitas em ordem. E a primeira etapa não poderia ser diferente, ela diz respeito à construção da base teórica. Porque sem uma base teórica sólida, sem dominar o conteúdo, não existe técnica, não existe método, não existe estratégia, não existe segredo nenhum que vai te permitir acertar a questão. Porque você precisa ter um conteúdo para partir dele e a partir disso você treinar as aplicações, você treinar as interpretações. Não existe bom resultado sem conteúdo. Por isso que essa primeira etapa é bem tradicional. É um estudo de construir base teórica, realmente aprender as matérias, aprender aquilo que você vai ter que saber para fazer bem a prova. Física, química, biologia. Então é um estudo que envolve assistir aula, envolve teoria, envolve muitas questões. Tudo isso para fixar bem, para garantir que você aprenda muito bem essa base teórica, que você construa um conhecimento duradouro de verdade e não só decore algumas informações. E aqui tem um ponto importante. A gente nunca sai completamente dessa primeira etapa. Você sempre, para sempre, vai estar preso. Eu mesmo, se fosse voltar a estudar hoje, ainda estaria ali um pouquinho nessa primeira etapa. Porque você sempre tem coisa nova a aprender. Ninguém consegue aprender tudo. Ninguém. A gente sempre vai ter uma coisa a revisar, a gente sempre vai ter uma matéria para aprofundar, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. E agora, a segunda etapa desse método consiste na aplicação dessa sua base teórica que você começou a construir na primeira etapa. Como eu falei, você nunca sai ali da primeira etapa, você sempre vai ter um pezinho nela. Só que conforme você consegue progredir nessa construção da base teórica, você precisa ser capaz de aplicar isso na prática. E é para isso que serve essa segunda etapa. Então, elas são simultâneas, só que conforme você consegue avançar na primeira etapa, você fica mais capaz de aumentar a quantidade de estudo nessa segunda etapa, de aplicar mais essa sua base teórica. Isso é feito principalmente ali por simulados, provas antigas, listas de exercícios. O que você precisa aqui é construir um conhecimento mais prático. É pegar aquilo que você sabe, tá, eu sei a matéria em si, eu sei a física, sei a matemática, mas eu preciso saber aplicar isso lá na hora da prova. Eu preciso ter estratégia de prova, eu preciso ter estratégia de resolução de questão, eu preciso ter técnica na hora de enxergar ali os caminhos para resolver um exercício. Tudo isso é aplicação daquele conhecimento teórico que você já teve.
Isso vai ser feito principalmente fazendo simulados e provas antigas, como eu havia falado, porque aqui você vai ter experiência com 90 questões de assuntos aleatórios que você simplesmente vai ter que sair aplicando. Isso te dá resistência física, resistência mental, rapidez ali no raciocínio, você precisa encontrar os caminhos para fazer essa associação de uma maneira fácil. Então, a lógica por trás dessa segunda etapa é realmente jogar na prática, jogar em momentos que estão simulando ali aquela prova que você vai ter que fazer no domingo, no dia do Enem, esse conteúdo que você construiu na primeira etapa. E é importante reforçar, quanto mais você avança na primeira etapa, mais tempo você pode destinar para essa segunda. Se você está muito iniciante ainda, não vale tanto a pena ali estudar só por simulado, só por prova antiga. Se você já é um cara com uma base muito boa, já está liberando quase 160 acertos, essa segunda etapa tem que ser a maior parte do seu estudo. Você não pode ficar preso ali naquela primeira. E agora, passamos pela primeira etapa, que é a construção da base teórica. Passamos pela segunda etapa, que é a aplicação. A maioria das pessoas vão pensar, acabou por aí. Eu aprendi, agora eu estou aplicando, vou lá e vou fazer a prova. Realmente, se você faz muito bem essas duas etapas, você já é capaz de ter um ótimo resultado. Só que não para por aí. Eu ainda criei uma terceira etapa para esse meu método, que é aquilo que eu chamei de refino. Eu falo muito sobre isso, você já deve ter me visto falar sobre refino em algum lugar. A lógica dessa terceira etapa é você conhecer algumas coisas pouco convencionais, algumas coisas que estão um pouquinho escondidas ali naquela prova, para que tudo fique mais fácil, mais natural, mais instintivo e que você faça essa prova quase como se ela fosse totalmente familiar para você. Você fizesse uma prova se sentindo em casa. E falando então de uma maneira mais direta, nessa terceira etapa, o grande objetivo, o que você realmente quer aqui é conhecer de uma maneira quase instintiva os critérios de elaboração, as características, as peculiaridades de cada uma das 180 questões do Enem que você vai ter que fazer lá no dia da sua prova. Porque quando você conhece isso, fica tudo muito mais fácil, fica tudo mais claro, fica tudo previsível para você. Então, o objetivo dessa terceira etapa é pegar aquilo que você já construiu na primeira e na segunda e usar isso para conhecer muito bem essas peculiaridades da prova, para realmente se tornar um mestre ali na prova do Enem, para se tornar muito familiarizado com aquilo. Mas aqui que está o grande pulo do gato. Você só consegue, de verdade, eu não estou falando de uma impressãozinha não, você só consegue esse domínio, esse refino da prova do Enem se você tiver feito uma excelente primeira etapa, ou seja, você sabe o que é o conteúdo bruto das matérias, e se você tiver feito uma excelente segunda etapa, ou seja, a sua aplicação daquilo está muito boa, você é muito capaz de aplicar tudo que você estudou. Sem essas duas etapas muito bem desenvolvidas, você não é capaz de, acredite em mim, você realmente não é capaz de olhar para uma questão do Enem e perceber esses elementos que eu estou te falando. Então, a terceira etapa é a cerejinha do bolo, é aquilo que você olha e fala, é tão superficial assim, mas que no final dá outra cara para a prova, dá uma grande diferença. É o que faz você sair ali de 155 acertos e beirar os 170 acertos. Só que é difícil seguir essa terceira etapa, porque você tem que ter muito domínio das outras duas para conseguir chegar nesse nível. Para explicar bem a relação entre essas três etapas, eu gosto de fazer uma analogia comparando esse estudo com a construção de uma casa. A primeira etapa, a base teórica, é a base da casa. É basicamente sobre onde vai ser construído tudo. Sem uma base forte, sólida, não tem casa. Não adianta querer erguer parede, colocar telhado, não para. Tem que ter uma boa base, uma base sólida para que você consiga partir disso. A segunda etapa é como se fosse as paredes dessa casa. Em cima de uma boa base, você vai começar a montar a casa, você vai dar o formato dela, você vai começar a estruturar tudo. Só que a casa só com base e parede não é uma casa. Você precisa ainda do telhado dessa casa, você precisa do telhado. E você não consegue pôr um telhado se a casa não tiver parede e base. Então, o telhado é a terceira etapa, é aquilo que finaliza, é aquilo que dá aquele charme diferente, é aquilo que faz a casa ficar completa, mas que sem uma base forte, sem uma parede, não se sustenta, o telhado vai cair. O grande objetivo desse vídeo é te mostrar que existem essas diferentes etapas que você tem que percorrer e que de acordo com o seu nível você vai ter que destinar mais esforços para a primeira, para a segunda ou talvez em alguns casos mais raros, mais diretamente para a terceira, mas que não dá para pular nenhuma delas, porque se você tenta pular, você está automaticamente se limitando, porque você não vai conseguir fazer uma boa parede sem uma base ou construir um bom telhado sem uma parede, sem uma base. Então, identifique o seu nível, saiba
como estudar a partir disso. É claro que em um vídeo de YouTube eu não consigo dar super detalhes de como fazer cada uma das etapas da maneira mais produtiva. E é exatamente por causa disso que a gente desenvolveu a mentoria, que tem mais de 20 horas de conteúdo, tem mais de 50 aulas, em que vai tratar de todas essas etapas, de todo esse processo de uma maneira muito mais detalhada. Eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link do vídeo para quem tiver interesse. No mais, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Segue também o Instagram, o Last Oficial, para ter um contato mais direto comigo. E aquele abraço!